Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula que o Senhor nosso Deus tem preparado esse momento, esse tempo e esse ambiente para nós estarmos congregados juntos. Seja Deus louvado pela sua vida, espero tê-los bem, guardados em Cristo e em perfeita saúde e em perfeita paz. Desejo sobre todos vocês paz, saúde, prosperidade sempre. Que Deus muito vos abençoe o ministério de cada um de vocês de uma forma toda especial, tá bom? Gostaria de te pedir um favor, se possível for, divulgue o nosso trabalho, tá bom? Divulgue aos seus amigos, irmãos, conhecidos, ministério, igreja, para que eles possam adquirir também o nosso trabalho. Nós podemos ser abençoados juntos, né? Assim, nós também temos condições de agregar mais alunos em nossa classe e levar, né, a palavra de Deus desta forma expositiva e temática ao coração dos amados irmãos. Divulgue, por favor, divulgue o nosso trabalho. Eu peço a sua ajuda, por favor, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos iniciar a aula de número 6. E logo, a correspondência bíblica é o Salmo de número 6. Bom? Salmos de número 6. Vamos para a leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, de número 6. Uma vez ela estando preparada, Bíblia, papel, caneta, né? Lembrando que sempre aí na aba conteúdo tem o PDF. Hoje vai ser mais um sermão temático. Tivemos 4 sermões expositivos, o aula 5 foi temática, a aula 6 será temática também, tá bom? Então assim a gente vai sempre dosando, revezando e entendendo o que o Salmo tem para nos oferecer em termos de mensagens, tá? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de nosso amado Senhor e também Salvador Jesus Cristo, teu Filho, aqui estamos, ó Pai, diante da tua presença. A tua palavra está aqui, Senhor, aberta. Nós vamos ler Salmos de número 6. Pedimos ao Senhor que ilumine os olhos do nosso entendimento e também do nosso coração, Senhor, para que nós possamos compreender, entender com clareza a tua palavra. Hoje o sermão é temático, fizemos as nossas observações e o dever de casa, preparamos um sermão temático. Pedimos que o Senhor nos conduza por meio desta mensagem temática, que seja uma bênção à minha vida e à vida dos meus irmãos, como também no momento em que eles forem pregar esta mensagem, ela seja também de grande bênção para a igreja do Senhor. Eu peço, Senhor, tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Muito bem, vamos lá, vamos pensar juntos então. A primeira coisa que nós vamos fazer, né, é ler o texto. A primeira coisa que temos que fazer é ler o texto. Salmos de número 6, versos 1 a 10. Então nós já sabemos que a estrutura do Salmo 6 tem 10 versos ou 10 versículos, tá bom? O correto é versos, né? Os salmos não tem capítulo, é número, não tem versículos, é verso. Então são os 10 versos. Muito bem, vamos ler. Diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as
minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus, pois hoje já lemos a sua palavra. Lemos o Salmo de número 6, versos de 1 a 10. Glória seja dada ao nome do Senhor. O título do Salmo diz: Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Então é um salmo de Davi para o cantor em desnote sobre Seminite. Então está aqui a expressão deste salmo. Bom, quando nós lemos este salmo, podemos pontuar detalhes. Eu coloquei, por exemplo, no nosso sermão, qual é a palavra-chave do salmo de número 6. A palavra-chave é justamente a palavra Senhor. A palavra Senhor é a palavra-chave do salmo de número 6. Por quê? Porque se você ler, você vai encontrar nos 10 versos, pelo menos 8 vezes, a menção do Senhor. Por exemplo, no verso 1, Senhor, está aí a primeira vez. No verso 2, 2 vezes, Senhor, porque sou fraco, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Então já são 3. No verso 3, mas tu, Senhor, até quando? Vai encerrar o verso 3. Então só aqui temos 4 vezes. No verso 4, volta-te, Senhor. Já é a 5ª vez, né? No verso 8, apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor. Então aqui nós já temos a 6ª vez. Então 4, 5, 6. Verso 9, 2 vezes. O Senhor já ouviu a minha súplica. Então é a 7ª vez. O Senhor aceitará a minha oração. 8ª vez. Então a palavra-chave é justamente isso, tá bom? A palavra-chave do Salmo 6 é a palavra Senhor, pois dos 10 versos aparece 8 vezes a expressão aí Senhor, tá bom? E o tema que nós vamos utilizar hoje, o tema será lágrimas que mudaram situações. Lágrimas que mudaram situações. Por que esse tema? Porque dos 10 versos do Salmo 6, a divisa central, como eu disse, a mensagem de hoje é uma mensagem temática. Então, o nosso tema hoje, ele está baseado na onde? No verso de número 6. Salmo 6, verso 6. Vamos ler? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito. Com que, salmista? Com as minhas lágrimas. Então, se ele está em um momento de oração, e ele começa no verso 1 dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira. Ele faz um pedido. Segundo pedido, não me castigues no teu furor. Terceiro pedido, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Quarto pedido, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Aí ele diz, até quando, Senhor, né? Pois, mas tu está... aliás, no verso 3, até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Mas ele faz 4 pedidos. O quinto pedido é no verso 4. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade.
E aí ele faz um comentário no 5, no 6 ele diz que ele está cansado, que ele está chorando a noite toda, que os olhos dele estão consumidos de mágoa no 7. Ele pede também para apartar dele os que praticam a iniquidade. E aí ele tem a certeza do verso 9. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Então ele está no momento de oração, que é o verso 9, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Ele está no momento de oração, nesse momento de oração ele faz 5 pedidos. Ele pede para o Senhor não lhe repreender na ira, não lhe castigar no furor, ter misericórdia dele, sará-lo e voltar-se para ele, né? Salvando pela bondade do Senhor. Esses 5 pedidos que ele está fazendo a Deus em oração está sendo acompanhado do quê? De lágrimas, que é o verso 6. Então está sendo acompanhado de muita comoção, de muitas lágrimas, né? Ele diz que está cansado de gemer, a noite toda ele faz nadar a cama dele, ele molha a cama dele a noite toda de tanto chorar. Imagine a linguagem que ele usa, né? Faço nadar a minha cama, é uma metáfora, né? Para mostrar o tanto que ele chorou aquela noite. E aí nós extraímos daí isso aqui, a mensagem. Ele chorou, então ele derramou as lágrimas, ele diz, com as minhas lágrimas. E o tema é lágrimas que mudaram situações. Então você tem uma oportunidade amanhã ou depois de estar lá na sua congregação, ou foi convidado ou convidada, né? A minha irmã, no caso, ou você, meu irmão, foi convidado para dar uma palavra, né? E aí você para analisar o que poderia ser dito, ou então o tema pode ser que envolva alguma questão de lágrima ou de choro, né? Vamos lá em Mateus capítulo 5, o próprio Senhor Jesus disse, bem-aventurados os que choram. Ó, Mateus capítulo 5, né? Versículo 4. Ou então como o profeta Jeremias também, reprime a tua voz de choro, né? Deixa eu ver, é isso mesmo, 5,4 de Mateus, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, né? Ou então o Salmo 30, verso 4, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, todas estas questões, elas são importantes para a construção da mensagem. E aí você vai pregar sobre isso, lendo o Salmo de número 6, verso 6, e apresentando para a igreja os pedidos que o salmista está fazendo, quantas vezes Deus está presente no Salmo, e essas orações, esta oração que ele fez, esses pedidos que ele menciona em oração, foi acompanhado de muitas lágrimas, né? Como o título do Salmo diz que Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão, então implica dizer que estas lágrimas mudaram a situação dele porque ele alcançou o perdão do Senhor. Aí eu queria que você pensasse, né, à luz da Bíblia Sagrada, quantas pessoas choraram e quantas pessoas tiveram suas situações transformadas, mudadas por Deus, como resultado de oração, de jejum, mas também de lágrimas. O que é a lágrima, né? O que é a lágrima? A lágrima, ela é, por exemplo, aqui na minha carne tem veias, né? Ossos, carne, veias e pele, não é isso? Está lá em Ezequiel 37. Tem ossos, tem os nervos, né? Aí tem a carne e a pele. Então, é isso aqui. Mas qualquer ferimento que nós fizermos aqui, vai sair o quê? Não vai sair sangue? Ok. Então, veja, o sangue é as lágrimas do corpo. Tá? Agora, as lágrimas da alma é o sangue. O sangue da alma é as lágrimas. Então, o sangue, literalmente,
é as lágrimas do corpo, é uma figura de linguagem para nós entender. E a nossa alma? Você percebe que o salmista fala aqui, ó, ele fala sobre a alma. No verso 3, até a minha alma está perturbada. Ele fala. No 4, volta-te, Senhor, livra a minha alma. Né? Ele menciona isso aqui. Ele vai continuar falando, deixa eu ver. Ele fala que está cansado do gemido, né? Faz nadar a minha cama, molha o meu leito com lágrimas. Então ele mexe com essa questão da alma, porque ele sabe que as lágrimas da alma é o sangue da alma é o choro, é as lágrimas. Uma forma de colocar a alma para fora. Em um outro sentido também, a alma, ela também, a alma não, as lágrimas, ela também é um tempero, viu? Ela é um tempero. Ela é um tempero que necessita para a oração e a adoração. Uma pessoa que adora a Deus, ela chora. E uma pessoa que ora de fato ao Senhor, ela chora. Então a lágrima é um tempero, tanto para a adoração como para a oração. São alguns detalhes, né, que a gente pode utilizar para enriquecer ainda mais. Então vamos pensar de novo. Quando eu choro, eu coloco a minha alma para fora, porque as minhas lágrimas representam o sangue da alma. Quando eu choro, o choro é o tempero da minha adoração. Quando eu choro, o choro é um tempero da minha oração. Tá bom? Mas se a gente for pensar à luz da Bíblia sobre lágrimas que mudaram situações, eu coloquei só 5 exemplos, tá bom? Coloquei 5 exemplos aí, rápidos para a gente pensar. Por exemplo, as lágrimas de Agar. Então eu posso ir aqui em Gênesis, né? Capítulo 21. Aí eu não vou fazer esse dever de casa, porque aí esse dever é de vocês, né? Ao dever de ler o texto, o contexto e deixar anotadinho. Mas em Gênesis 21, a partir do versículo 14, né, até o versículo 21, o que nós temos aí? Uma passagem bíblica que vai mostrar um momento em que Abraão levanta de madrugada, pega lá um pouco de pão ou de pães, um odre contendo água, entrega para Agar e despede Agar e Ismael. É a segunda vez que Agar está sendo expulsa de casa. A primeira lá em Gênesis 16, porém lá em Gênesis 16, do 1 a 13. Porém lá ela estava grávida. Aqui o filho já nasceu, já é uma adolescente, por nome Ismael. E aí ela está sendo expulsa de casa. Então ela vai para um deserto errante, ao deserto de Beerseba, né? Junto com Ismael, e vai residir naquele deserto. Mas ao se aproximar de um pé de árvore, ela deixa Ismael debaixo daquele pé de árvore e fica à distância de um tiro de um arco, porque ela pensa, eu não quero ver o meu filho morrer. Morrer por quê? Porque já acabou o pão, acabou a água, o lugar é deserto, né? Então, a fome e a sede vai matar o filho de Agar, no caso, Ismael. Mas aí a Bíblia vai dizer que no capítulo de número 21 e versículo de número 15 diz, e consumida a água do odre, né? Lançou o menino debaixo de uma das árvores. E se foi e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. Está no verso 16 e encerra assim, ó. E assentando-se em frente, levantou a sua voz, olha só o que ela fez, e chorou. Verso de número 16. Agar assentou-se, Agar levantou a sua voz, Agar chorou.
Aqui são as lágrimas de uma mãe egípcia, uma mãe aflita, uma mãe no deserto, uma mãe expulsa de casa, tá bom? Sem o amparo do marido e chorando por causa do seu filho que está prestes a morrer. Em contrapartida, o verso 17 diz que o Senhor Deus ouviu a voz do menino. Se tem uma mãe chorando, tem um filho orando, né? E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: Que tens, Agar? Não temas. Por quê? Porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Aí o anjo do Senhor diz para ela no 18: Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. 19. Aí no verso 19, valeu a pena chorar, né? Abriu-lhe Deus os olhos e viu o que ela viu? Um poço de água. E se foi e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã e sua mãe tomou-o por mulher da terra do Egito. Então, nesse exato momento, houve um grande livramento da parte do Senhor para Ismael. Houvera não só o livramento, mas a grande providência, né? O grande socorro do Senhor. Então, se nós fôssemos pontuar aqui para Ismael, houvera, ponto 1, providência. Providência. Ponto 2, providência. O que mais que eu acabei de citar aqui? Providência, livramento, né? Houve também aqui um livramento. Como resultado das lágrimas de Agar. Lágrimas de uma mãe, lágrimas que mudam situações, né? Então, nesse deserto, Deus proveu, deu livramentos para Ismael, trouxe providência, né, para Ismael, e a outra que eu coloquei aqui é socorro, né? Socorro. Um socorro divino em pleno deserto. Então, o nosso Deus é um Deus que providencia, um Deus que socorre, um Deus que livra. As lágrimas de Agar, somadas à oração de Ismael, trouxera no deserto de Berzeba providência, socorro e livramento. As lágrimas mudaram situações. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, vamos ao próximo exemplo. Segundo lugar, as lágrimas de Ana. Olha só as lágrimas de Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Todos nós conhecemos esta linda e preciosa história. Ana significa graça. E graça é uma coisa que ela ia precisar muito para enfrentar as provações que lhe sobreveio, né? Por quê? Porque Ana casou-se com Eucana. E quando Ana casa com Eucana, ela tem sonhos, tá bom? Ana tem sonhos. Entre os sonhos que Ana tem, um dentre eles é ser mãe. Por que era importante para uma mulher ser mãe no contexto judaico? Por causa da genealogia, para que o nome do marido não fosse riscado da árvore genealógica, da história. Então era muito importante esta questão do sonho, porque levava à árvore genealógica, tá? Mas no decurso da vida conjugal de Ana com Eucana, Ana percebe que ela não pode gerar.
Logo, ela era estéril. E ser estéril no contexto judaico era igual a humilhação. A humilhação. E Ana então começou a sofrer este processo de humilhação. O momento de prova chegou na vida de Ana. O problema de Ana não era um problema da terra, tá? Não era um problema da terra, ou seja, não era um problema terreno. Então não era um problema da terra. O problema de Ana era um problema nos céus. Por quê? Porque o texto vai deixar claro que foi o Senhor quem a impediu de ser mãe, tá bom? Podemos ler aqui um versículo para deixar claro. Verso 5, tá? Então lá no versículo 5 de 1 Samuel capítulo 1 diz: porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Eucana dava uma parte excelente para Ana porque ele a amava. Aí diz assim, ó, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Se é Deus que cerrou a madre de Ana, então o problema de Ana não é terreno, não é humano, não é algo que a medicina possa resolver. O problema de Ana não é terreno, é celestial. Não é humano, é divino. Não é com médicos, mas com Deus. Ou seja, Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é maior do que o propósito de Ana. Logo, isso vai suscitar, levantar na vida de Ana muitas provações. A primeira é o fato de ser estéril. A segunda é porque ela vai ter que conviver com Penina, que é uma serva que está agora tendo filhos com Eucana. Logo, Ana está sendo também humilhada pela competidora por nome Penina. Então, todo esse contexto de angústia, aflição, humilhação, esterilidade, problemas no lar, vai sufocar, vai pesar sobre Ana. Mas Ana pega tudo isso e faz duas coisas, por que não dizer três? Ela vai orar. Aliás, vamos pontuar. Ponto 1, ela vai orar. Ponto 2, ela vai jejuar. Ponto 3, ela vai chorar. E ponto 4, ela vai fazer um voto ao Senhor. Então, 4 coisas que Ana fez. Ela orou, ela jejuou, ela chorou e ela fez um voto. Isso tudo vai ajudá-la na mudança da situação. É tanto que o capítulo 1, versículo 8, que é a divisa central que estamos usando, então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Está aí as lágrimas. E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então observe que Ana está orando, Ana está jejuando, Ana está chorando. Aí um pouco mais adiante ela faz o voto, que é do verso 9 a seguir, ela faz um voto ao Senhor. Será que valeu a pena tudo isso? Bom, vamos ao verso 27 e nós vamos ver. 1 Samuel 1, verso 27 vai dizer alguma coisa aí para nós também. Por este menino orava eu. Valeu a pena. Valeu muito a pena. Ela orava ao Senhor por um filho. A oração nunca vem só. A oração sempre vem acompanhada do jejum e do tempero, que é as lágrimas. Ela orou, ela jejuou, ela chorou, ela fez um voto.
Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entreguei, pagando voto, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Então, Eucana, seu marido, adora ali o Senhor. Então, isso é muito importante nós entendermos, né? As lágrimas mudam situações, como mudou aqui a situação de Ana. Terceiro exemplo de lágrimas que mudam situações, ou que mudaram, né, situações, está no segundo livro da história dos reis. Aqui no segundo livro da história dos reis, capítulo 20, tá? Diz que Ezequias adoeceu. Então, nós temos aqui um rei por nome Ezequias, e o texto diz que naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Então, esta enfermidade era uma enfermidade para a morte. É tanto que o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, ou seja, coloca a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. É uma afirmativa. Coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer, não vai viver. É uma afirmativa, tá? Então, imagine receber uma notícia desta. Deus usa um profeta para falar com você e a mensagem é dura, é direta e é afirmativa. Não tem volta. É isso que vai acontecer. Isso gerou em Ezequias aquilo que pode gerar em nós, né? Então virou o rosto para a parede. Então a primeira coisa que ele fez foi virar o rosto para a parede. Segunda coisa que ele fez foi orar. Então ele orou ao Senhor. Aí ele começou a falar com o Senhor. Ter servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E aí diz o texto, e chorou Ezequias muitíssimo. Ó, chorou, chorou, e não foi pouco não, foi muito, muitíssimo, diz o texto. Verso 3 encerra dizendo, e chorou Ezequias muitíssimo. Olha as lágrimas, o cara está sentenciado, é o momento de sentença, porque morrerás e não viverás. Mas ele vira o rosto para a parede, isto é um aspecto de humilhação, tá? É um aspecto de humilhação voltar o rosto para a parede. Ele está dizendo, não tem com quem falar, estou só na situação. Então ele vira o rosto para a parede, ele ora, mas a oração dele, na oração ele expõe diante de Deus quem ele é, e se ele não fosse o que ele está falando que ele é, Deus teria repreendido ele chamando de mentiroso, e Deus não repreendeu, e realmente ele está expondo o que ele é. Antes que o profeta Isaías saísse das cercanias do palácio, Deus falou ao profeta, volta, porque o homem se arrependeu, já está colocando a vida no altar, já está reparando a casa, a primeira casa que ele está reparando é ele mesmo, né? E aí ele orou e ele chorou muito. Versos 4 diz que cedeu, pois que não havendo Isaías saído, ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. Olha o que é que Deus mandou falar para ele. Ouvi a tua oração e e vi as tuas lágrimas. Então, o nosso Deus é um Deus que ouve e ele também é um Deus que vê. Ele é um Deus que ouve, mas também é um Deus que vê. Eu ouvi a oração, eu ouvi a lágrima, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Aleluia. E esse terceiro dia é profético, né?
Assim como Cristo morreu na sexta e ressuscitou no terceiro dia. Por causa da morte e ressurreição de Cristo, podemos chorar na presença de Deus e Ele tem todo o poder de nos curar, de nos sarar e de nos restaurar. Aí, mais um exemplo de lágrimas que mudaram situações, pois o verso 6 diz: E acrescentarei os teus dias 15 anos. Então, aquele que estava prestes a morrer vai viver mais 15 anos de vida. Bom, o que ele vai fazer dali para frente com a oportunidade que Deus está dando é um problema dele, mas o que Deus está fazendo é grandioso e digno de ser glorificado. Agora nós vamos ao Novo Testamento e veremos mais os dois exemplos que está lá, ou estão lá, que é as lágrimas que mudaram situações no Novo Testamento. 3 no Antigo Testamento, 2 no Novo Testamento. Esses dois estão em Lucas, todos os dois no capítulo 7. No capítulo 7, verso 11 a 17, temos a narrativa de quem? O filho da viúva de Naim. Aconteceu poucos dias ir à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e também uma grande multidão. Jesus está entrando na cidade por nome Naim, acompanhado dos seus discípulos e também da multidão. Então vem Jesus, discípulos e multidão. Esses três grupos estão indo para a cidade chamada Naim. Verso 12 diz: E quando chegou perto da porta da cidade, olha aí, ó, da porta da cidade, eis que levava quem? Um defunto. Quem é esse defunto? Ele é um filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então eu tenho Jesus, os discípulos e uma multidão. Eu tenho a viúva, o filho morto e a multidão. Jesus entrando com os discípulos e a multidão. A viúva saindo com o filho morto e a multidão. Esses dois grupos vão se encontrar. Verso 13 diz: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Então ela estava chorando. Como que ela estava? Chorando. Lágrimas que mudaram situações. Salmo 6, verso 6. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. As lágrimas mudam situações. A situação desta mulher era difícil. Ponto 1, ela é viúva. A ausência do marido implica dizer a ausência de segurança, a ausência da companhia, a ausência do suprimento, a ausência daquele que ensina, que é mestre, a ausência do sacerdote. Agora ela está perdendo o filho, é o segundo problema. A morte do filho implicava dizer também a morte da sua história, porque não tendo marido, ela não pode ter mais filhos. Não tendo filho, esse filho não pode casar e ter os netos. Logo, a árvore genealógica desta mulher também acabaria aqui. Sepultar este filho seria sepultar a sua própria história. Acabou a história dela, mas ela está chorando e Jesus está vendo. Porque Jesus está vendo ela chorando, tem compaixão. Porque tem compaixão, ele ordena, ele diz: não chores. Glórias a Deus por isso, tá vendo? E chegando ele, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus. Olha aí, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Aí correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Que coisa linda
valeu a pena a viúva de Naim, né, chorar, porque o choro dela mexeu com Cristo. As lágrimas dela mudaram aquela situação. Então vale a pena chorar aos pés do Senhor. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Agar chorou, Deus mudou. Ana chorou, Deus mudou. Ezequias chorou, Deus mudou. A viúva de Naim chorou, Deus mudou. Quinto e último exemplo, Lucas 7, verso 36, 37, 38 e 39. Todo o versículo aí até o 52 pode ler, mas eu faço uma síntese aqui, ó. O 36 diz: rogou-lhe um dos fariseus. Então, aqui está a figura do fariseu, que comesse com ele. O fariseu convidou Jesus para ir à sua casa, comer com ele. Jesus aceitou. Diz o texto que, entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Pronto. Só que essa notícia de que Jesus está na casa do fariseu e à mesa com o fariseu, chegou lá na cidade. 37 diz: eis que uma mulher, da onde que ela era? Da cidade. O que ela era? Ela era uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, ela levou um vaso de alabastro com unguento puro. 38. Estando por detrás aos seus pés, ó, chorando, começou a regar-lhe os pés com o quê? Com as lágrimas. Enxugou-lhe-os com os cabelos da cabeça. Que mais? Beijava-lhe os pés. Que mais? Ungia com unguento. Então ela fez algumas coisas aqui. Estando por detrás aos seus pés, ela chorou, ela lavou os pés com as lágrimas, ela secou com os cabelos, ela beijou, ela ungiu. Então, se a gente for pontuar, ponto 1, estando por detrás aos seus pés. Ponto 2, chorando. Ponto 3, lavou com as lágrimas. Ponto 4, secou com os cabelos. Ponto 5, beijou os pés. Ponto 6, ungiu com unguento. Então ela fez 6 coisas, né? Ao chegar na casa de Simão fariseu, ao se aproximar de Cristo por detrás, porque eles estavam à mesa e a mesa tinha 5 centímetros do chão, era uma espécie de divã, onde você se debruçava olhando olho no olho e seus pés ficavam para trás, meio que inclinados assim, molhava um bocado e conversava as coisas do dia, e os pés estavam por detrás, ou seja, para trás. Então ela veio nos pés, por detrás, ela não veio olho no olho, frente a frente, ela veio nos pés, ela começou por baixo. Ela não começou pela mesa por cima, ela começou por baixo, nos pés. E quem começa pelos pés é convidado para vir para a mesa. O Simão começou pela mesa, Jesus convidou ele a ir para os pés. Cheguei na tua casa, não me beijou, não me ungiu, não lavou meus pés. Jesus está dizendo, você começou por cima, sai daí, vá lá para baixo, começa pelos pés. Esta mulher fez o que era para você fazer. Por isso os seus muitos pecados estão perdoados. Tá vendo? Coisa linda, tremenda. Ela voltou para casa em paz, perdoada, vida restaurada. A vida dela nunca mais foi a mesma por causa das lágrimas que ela usou ao chorar aos pés de Cristo. Com as próprias lágrimas ela lavou os pés de Jesus. Com os cabelos ela secou. Com a boca ela beijou. Com o óleo ela ungiu. Louvado seja o nome do Senhor. Estas lágrimas mudaram a situação desta mulher. Então o tema é esse daí. Lágrimas que mudam ou que mudaram situações. Deus em Cristo vos abençoe. Se você se esforçar um pouquinho mais, ler um pouquinho mais, anotar mais algumas coisas aí nas suas consultas, você vai ter uma mensagem completa e poderosa
para fortificar, para alicerçar a igreja do Senhor, tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Não esqueça, divulgue o nosso trabalho. Pai do Senhor.